Os cientistas fazem descobertas que mudam o mundo, mas até eles podem enfrentar mistérios. Aqui estão 10 coisas que intrigaram esse pessoal. Imagine que você ouve constantemente um zumbido de baixa frequência e ninguém consegue rastrear a origem. Cerca de 4% da população mundial ouve o hum. É um som sem localização. Pessoas de todo o mundo ouvem isso. Então o nome varia de Taos hum a Auckland hum. O som está apenas no limiar da audição humana. As pessoas ouvem menos quando estão do lado de fora e o som fica mais alto em ambientes fechados, especialmente à noite. O que é ainda mais assustador é que você não pode deixar de ouvir depois que ouviu uma vez. Os primeiros casos foram registrados em Bristol, no Reino Unido, datando de meados da década de 1970. Os cientistas têm várias teorias sobre a origem do zumbido e por que apenas algumas pessoas podem ouvi-lo. No entanto, não tem uma resposta clara. Pode ocorrer quando as ondas do mar se movem no fundo do oceano. Elas sacodem a terra quando colidem com as plataformas continentais. Ou isso pode estar acontecendo por causa de erupções vulcânicas e terremotos. E quanto aos sinais de rádio de frequência ultrabaixa usados para se comunicar com submarinos, ou mesmo 5G. Upsweep é outro tipo de som não identificado. Foi descoberto em 1991 no Oceano Pacífico. O som é alto o suficiente para ser gravado em todo o oceano. Os cientistas teorizam que ele pode estar relacionado à atividade vulcânica subaquática. Curiosamente, o volume do som diminuiu em comparação com seu nível quando foi descoberto pela primeira vez. No entanto, ainda pode ser detectado. Além disso, é sazonal, atinge seu maior volume na primavera e no outono. Será que está relacionado a mudanças sazonais? Ninguém sabe ao certo. A próxima coisa misteriosa da nossa lista é um monumento em forma de cone encontrado no Mar da Galileia, em Israel. Ele foi descoberto acidentalmente por um sonar em 2003, mas as descobertas foram publicadas apenas em 2013. O monumento pesa 60 mil toneladas. Já foi submerso pelas águas. Os arqueólogos dizem que o monumento é enigmático porque eles não conseguem descobrir de onde vem. Não sabem a que está conectado ou sua função. Então, essa coisa grande e incomum permanece um mistério. Vamos para Göbekli Tepe, Turquia. Esse lugar oferece a você um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Por que isso é importante? Bem, ele tem enormes pedras esculpidas com cerca de 11 mil anos de idade. Para você ter uma ideia, elas são 6 mil anos mais velhas que Stonehenge. Os povos antigos colocaram essas pedras antes de começarem a cultivar ou fabricar ferramentas de metal ou cerâmica. Então, a existência desse lugar vai contra a cronologia da civilização que conhecemos, segundo a qual as pessoas cultivavam primeiro e construíam depois. Aparentemente, não foi bem assim. De qualquer forma, uma pergunta é: qual era o objetivo aqui? Isso foi construído para adorar alguns espíritos? Sim, os arqueólogos acreditam que pode ser o templo mais antigo do mundo. Paleodictyon nodosum. Sim, eu sei que parece uma fórmula química, mas é um fóssil vivo encontrado nas profundezas do oceano. Uma criatura fez essas marcas hexagonais, com certeza. No entanto, os cientistas não conseguem identificar o artista. Mas o que quero dizer com fóssil vivo? Bem, Paleodictyon nodosum é uma criatura que se acredita produzir um padrão quase idêntico aos fósseis de Paleodictyon. É um animal parecido com um verme? Os cientistas não sabem. Uma coisa é certa, não se trata de algo aleatório criado por forças geológicas. Falando em fósseis, dá uma olhada nesse gigante. Seu nome informal é Godzillus. Foi descoberto em 2011 por um paleontólogo amador, que é um cientista que estuda a história da vida na Terra por meio da análise de registros fósseis. De volta ao Godzillus. Ele tem quase 2 metros de comprimento e 3 metros de altura se você medir na vertical. Esse fóssil tem 450 milhões de anos, vindo da época em que Cincinnati estava debaixo d'água. Pode ser um tapete de algas fossilizado, mas alguns cientistas têm opiniões diferentes. Esse é um enorme túnel encontrado na América do Sul. Ele tem pelo menos 8 mil a 10 mil anos. A princípio, os pesquisadores descobriram algumas cavernas colossais. Eram enormes e bem construídas.
Os geólogos ficaram surpresos, dizendo que nunca tinham visto tais estruturas. Não há processo geológico conhecido para explicar sua formação. Os pesquisadores sabem sobre as cavernas desde a década de 1930, mas naquela época eles acreditavam que esses túneis eram apenas algum tipo de construção arqueológica. Até que descobriram enormes marcas de garras nas paredes e no teto. Eles argumentaram que algumas espécies extintas poderiam ter deixado essas marcas. Muitos geólogos acreditam ter encontrado tocas de preguiças gigantes e tatus. A estrutura é a maior toca conhecida da era paleolítica na Amazônia. No entanto, os especialistas têm muitas perguntas. Como uma estrutura de aparência tão deliberada pode se formar naturalmente? Um pesquisador descobriu outra caverna estranha a centenas de quilômetros do enorme túnel. Uma observação rápida. Já existem mais de 1.500 cavernas da era paleolítica encontradas no Brasil. O que é ainda mais interessante é que algumas delas estão conectadas a túneis, que às vezes levam a câmaras. Vou continuar com um fenômeno natural. E se eu te dissesse que todos os anos, principalmente em outubro, aparecem bolas de fogo no rio Mekong, na Tailândia? De acordo com as lendas, as bolas de fogo Naga são chamadas para que Buda retorne à Terra. E as serpentes do rio fazem essas chamadas. Bem, é um mito, mas o que a ciência diz sobre isso? Será que está relacionado a um gás inflamável? Ainda não há respostas claras. Essas bolas de fogo parecem subir da água. Podem ir tão alto quanto a quase 300 metros. São como fogos de artifício, desaparecendo rapidamente. Normalmente brilham com uma cor avermelhada ou laranja. Vou mencionar algumas lendas também. Por que não? São emocionantes. E seria uma pena não incluir aquela sobre a cidade perdida de Atlântida. Como você deve saber, a lenda diz que Atlântida submergiu no oceano há cerca de 11 mil anos. Desde então, não apenas cientistas, mas também caçadores de tesouros e filósofos têm procurado o mundo perdido. Poderia a Bimini Road ser um rastro? Em 1968, um mergulhador encontrou pedras estranhas na costa da ilha North Bimini, nas Bahamas. As pedras parecem feitas pelo homem. É como se estivessem espaçadas uniformemente e dispostas em uma fileira ordenada. Isso confundiu os cientistas, mas não por muito tempo. A análise de datação por carbono dos blocos revelou que as forças geológicas criaram a estrada naturalmente. Não havia marcas de ferramentas ou sinais indicando que os blocos haviam sido empilhados ou algo assim. A pesquisa continua, mas sim, os cientistas geralmente acreditam que os blocos foram criados pela erosão. Bem, acho que a hora da Atlântida ainda não chegou. Imagine isso, você está andando na praia e vê dezenas de polvos passando. Em 2017, um grupo de pessoas no país de Gales testemunhou exatamente isso. Por que essas criaturas saíram do oceano? Ninguém sabe a resposta. O grupo relatou ter visto de 20 a 30 polvos rastejando na areia. As pessoas procuraram alguns sinais de ferimentos, mas não encontraram nada. Elas disseram que haviam levado os animais de volta ao oceano. Curiosamente, essas criaturas continuaram rastejando para a costa quando as pessoas estavam dormindo. Especialistas dizem que, sem fazer um exame físico, é difícil ter certeza do motivo que levou os animais para a praia. Eles ainda estão especulando sobre o motivo dessa ocorrência incomum e rara. Pode ser superlotação? Outro estudo aponta que, quanto mais os pescadores caçam animais de grande porte que se alimentam de polvos, mais a população de polvos cresce. Talvez seja por isso que essas criaturas precisam ir mais longe para encontrar comida ou abrigo. Mas sem pesquisa adequada, existem apenas teorias. Há muito que ainda não sabemos sobre o espaço também. Então aqui está um fato bônus sobre a nossa fonte de vida amarela. Cientistas descobriram um novo tipo de onda dentro do Sol. Essas ondas se movem na direção oposta à rotação do Sol. Além disso, se movem super rápido, tão rápido que está além da nossa compreensão. Os pesquisadores têm diferentes teorias sobre a função das ondas. Se eles descobrirem seu papel, isso poderá fornecer informações adicionais sobre os processos que ocorrem dentro do Sol.